Galera, é o seguinte, depois de um tempo no que podemos chamar de hiato dentro das minhas jogatinas, a Microsoft parece que conseguiu reacender o meu gosto pelo Xbox Series X junto com a minha vontade de jogar no console. E é sério, não é exagero. A gente sabe que essa geração não tem sido das melhores, e no caso da Microsoft, a falta de jogos de peso que justifiquem a compra do console dela fizeram com que eu me desanimasse por um tempo de usá-lo. Para ser bem honesto e transparente com vocês, claro, podem reparar que até para produzir conteúdo sobre o console eu desanimei durante um tempo, porque eu só produzo aquilo que eu consumo, e como eu não estava consumindo o Xbox Series X, eu não estava produzindo sobre o Xbox Series X. Mas isso mudou de uns tempos pra cá. Tudo começou com a chegada de um dos títulos que eu mais estava aguardando no console, o Hellblade 2. Em seguida, tivemos uma enxurrada de anúncios de jogos multiplataforma que fortaleceram não apenas a expectativa de uso do Xbox, como também da geração como um todo. E por fim, tivemos o anúncio de exclusivos com data de lançamento. E todos esses jogos, o que incluiu os multiplataforma e os exclusivos, soaram interessantes porque finalmente estão sendo desenvolvidos com foco direcionado apenas para essa geração que nós estamos. Então, olhando para todos esses cenários, nós vamos encontrar uma promessa de poder do Xbox Series X, e até para entender que tipo de poder é esse que eles estão prometendo pra gente, e aonde ou porquê que a gente pode ficar animado, que é interessante furar um pouco a bolha dos exclusivos e ver outros jogos também. Em outras palavras, ver o que os jogos multiplataforma pretendem fazer vai ser fundamental para ficar animado com o que os jogos exclusivos estão prometendo entregar, o que despertou mais uma vez essa ansiedade de jogar o Xbox Series X. A gente vai entender todo esse cenário hoje. E para aproveitar os próximos anos do Xbox, que prometem ser incríveis, você pode passar na Forte Games. Dá uma olhada nesse Xbox. Aqui realmente existem muitas chances de você comprar o Xbox Series X pelo preço. E se você preferir algo com um preço menor, o Series S também está no catálogo da loja. Mas não é só isso, porque além de preço bom, você vai encontrar qualidade no atendimento e muitas facilidades para sua compra. Primeiro, já te adianto que você consegue parcelar sua compra em até 12 vezes para não pesar muito no seu bolso. Segundo, você pode garantir ainda mais desconto no pagamento à vista. E terceiro, fica tranquilo que você não precisa pagar o frete expresso da loja. Seu produto chega super rápido na sua casa e você não paga nada mais por isso. E claro, para garantir a sua segurança durante todo o processo, a loja usa o Mercado Pago como forma de pagamento. Então é tudo muito seguro. Com toda essa segurança, muita gente já comprou na Forte Games e recebeu o produto lacrado sem o maior problema, super rápido, graças ao frete expresso de graça. E é sempre bom lembrar que tem gente para te atender durante todo o processo da sua compra pelo WhatsApp. Até foto com o produto sendo postado você vai receber. Então eu imagino que vocês já perceberam que segurança e facilidade é o que não falta por aqui, né? Então vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Bom, justiça seja feita. Da mesma forma que quando não tem jogo a gente reclama, precisamos comentar quando estamos recebendo algo também. E acho que até por conta do lançamento de Hellblade 2 no Xbox Series X, um jogo que eventualmente ainda vai receber um vídeo dedicado por aqui, os nossos parâmetros estão bem altos com a Unreal Engine 5. Então tem três coisas que eu acredito que são interessantes de serem levadas em conta quando a gente estiver falando de cada jogo aqui. A primeira, logicamente, é como a Unreal Engine 5 brilha. A segunda é a importância de termos outros motores gráficos em uso na indústria. E a terceira é como quando um jogo feito exclusivamente para a nova geração fica para trás quando ele não aprimora a tecnologia dele e se garante apenas na capacidade do console. É assim, por exemplo, que Assassin's Creed começa a nossa história de hoje, com a próxima entrada da franquia intitulada de Assassin's Creed Shadows. De tudo que a gente tem para comentar aqui, de acordo com o que já foi liberado por trailers, obviamente, ele é o que menos alcança a régua da qualidade que nós mencionamos que Hellblade 2 trouxe, porque a Ubisoft segue investindo numa engine que ela já vem usando há muitos anos. Usar um motor gráfico mais antigo não é necessariamente um grande problema. O real problema aqui é que se a gente olhar para o passado, a Anvil, que é o motor gráfico que ela utiliza, surgiu na geração do Xbox 360 com Assassin's Creed 3. Isso tem muito tempo. Ou seja, naquela época ele já foi um motor gráfico pensado para a nova geração de consoles que seria povoada pelo Xbox One e PS4, mas foi introduzido no PlayStation 3 e no Xbox 360 para poder se ambientar. Assim, quando os novos consoles daquele período chegaram, fizeram o que se esperava que fizesse apenas, aprimoramentos. Não havia necessidade de um novo motor gráfico porque os consoles da sétima geração não conseguiram explorar tudo que a Anvil tinha para poder oferecer, e assim o Xbox One e o PlayStation 4 trariam o cenário perfeito para esses aprimoramentos acontecerem para que a engine conseguisse exibir
todo o seu potencial. O ponto é que os aprimoramentos já foram tantos ao longo da 8ª geração que parece que o motor gráfico não tem mais para onde ir, e isso parece prender a série numa mesma fórmula consolidada, causando uma baixa impressão de novidade. Assassin's Creed Shadows realmente mostrou novos movimentos e até alguns aprimoramentos visuais, mas assim como aconteceu com o Mirage, esse daqui parece soar como um Assassin's Creed Valhalla, só que com uma roupagem nova. Por outro lado, chegamos agora a um jogo exclusivo que vai usar um motor gráfico feito para a nova geração, a Unreal Engine 5, e esse exclusivo é o Perfect Dark. Perfect Dark parece que vai ser um jogo interessante porque ele é um título da Unreal Engine 5 que não tem cara de Unreal Engine 5, o que mostra algo que esse motor gráfico tem desde a 3ª edição dele: versatilidade. Diferentemente de títulos como Hellblade 2, que querem mostrar que são extremamente realistas, o Perfect Dark parece ter uma preocupação em mostrar que é um jogo bonito na sua essência. E mesmo fazendo isso, ele não desrespeita a tecnologia que ele está usando quando mostra no trailer de gameplay recursos de nova geração. Por exemplo, nesse corredor, o Lumen da Unreal Engine 5 claramente entra em ação, ajudando o comportamento da luz a ser mais natural na hora de ser rebatida. Para ser mais específico, ele está agindo na iluminação global por aqui, em um dos elementos dela. Notem que depois que o feixe atinge a superfície, ao ser rebatido, ele influencia a superfície contrária, considerando inclusive as informações de cor do ambiente ao fazer isso, trazendo uma cor com valores de cor levemente saturados por conta de toda a areia do local que traz um clima quente. Só que, em contrapartida, apesar desse tipo de recurso, não existe economia em mostrar luzes volumétricas pelo ambiente para ajudar na direção artística do local ou em exibir como os materiais têm uma paleta de cores mais vibrante para poder colaborar com isso. O que, em outras palavras, quer dizer que o foco não é no realismo, o foco é em deixar o jogo mais bonito artisticamente falando. Recursos de nova geração estão presentes com a Unreal Engine 5 de fato, mas com uma outra pretensão por aqui. O cuidado que a gente precisa ter, no entanto, é que esse soa como um game em 60 quadros por segundo, pelo menos é o que o trailer está indicando. E por aparentar ser um jogo focado nisso, algumas concessões nos visuais podem ser feitas quando ele chegar pra gente. Uma dessas concessões, por exemplo, é como o título parece usar o sistema do Lumen através de software e não de hardware, o que faz com que ele fique bem mais leve, valorizando a performance, porém menos eficaz nos resultados visuais também. Essas duas opções, a de software e a de hardware, foram reveladas na aparição da Unreal Engine 5, e o uso do recurso através de software fica muito claro quando olhamos para a oclusão do ambiente e o comportamento dela. Reparem que as áreas escurecidas pelas sombras que são geradas pela luz indireta são excessivamente escuras, com uma aparência mais artificial. Elementos como esses, não atingindo com tanta precisão o resultado visual, distinguem como é o Lumen através do software do Lumen através de hardware, e aqui ele pode estar sendo usado muito provavelmente em detrimento de uma performance maior. De todas as formas, o jogo parece ser uma nova forma de apresentar Perfect Dark agora. Talvez você não conheça, mas Perfect Dark fez muito sucesso no Nintendo 64 e exprimiu todo o poder dele. Para se ter uma ideia, se você quisesse ter uma experiência mais fluida na plataforma, precisava ter o Expansion Pack do console instalado para poder adicionar mais memória a ele. A diferença é que lá, o jogo seguiu uma linha muito mais voltada para o que GoldenEye 007 tinha trazido, com uma jogabilidade permissiva para momentos furtivos, mas também com ênfase nos combates diretos. Já aqui, o stealth parece estar recebendo muito mais atenção, junto de elementos como um parkour vindo diretamente de Mirror's Edge. O jogo é um dos que despertaram meu interesse, mas eu trouxe ele aqui principalmente para exemplificar a versatilidade da Unreal Engine 5, que consegue transitar entre visuais estilizados como esses, ou realistas, como é o caso de Hellblade 2. Essa versatilidade fica ainda mais interessante quando olhamos para o multiplataforma Dragon Ball Sparking Zero. Isso porque, apesar de representar personagens de um anime, o jogo usa Unreal Engine 5, e se considerarmos que ele faz parte do gênero de luta e as gameplays liberadas até agora, tudo indica que o motor gráfico vai dar total suporte aos 60 quadros por segundo. Então notem que nesses três casos da Unreal, a gente foi de um extremo ao outro. Nós vimos o motor gráfico suportando diferentes estilos gráficos sem o menor problema. Diferentes estilos gráficos no sentido literal da palavra, porque não tem nenhuma relação possível entre Hellblade 2, Perfect Dark e Dragon Ball Sparking Zero. Ou seja, não existem dúvidas de que aqui a gente tem um motor gráfico extremamente capaz de versatilidade. Mas quando a gente olha para Fable, que é mais um título exclusivo, a gente entende a necessidade dos estúdios continuarem trabalhando nas próprias tecnologias também. Esse daqui, diga-se de passagem, é um jogo que eu quero jogar especialmente porque vai ser a minha grande oportunidade de emergir na saga. Todas as outras vezes que eu tentei jogar Fable, alguma coisa acontecia com o meu save ou eu ficava muito tempo sem jogar, e por isso eu desistia. Jogos em RPG, eu pessoalmente, acho que tem que ser uma experiência contínua de jogatina.
jogatina, porque são muitos elementos para serem pensados e muitos detalhes dentro da história. Quando você esquece alguma coisa ou você perde algum detalhe, a sua imersão acaba sendo comprometida de alguma forma. Pelo menos é assim que eu encaro esse tipo de jogo. Por isso esse daqui me chamou a atenção. É uma nova oportunidade de ir a fundo dentro da saga. Mas pro assunto que a gente está trazendo hoje, o que se destaca nele é que, diferentemente dos outros títulos que nós mencionamos, aqui a gente encontra um jogo de mundo aberto que claramente tem visuais de nova geração e que não precisou se amparar na Unreal Engine 5 para isso. E não se amparar na Unreal Engine pode ser algo muito bom. Vejam bem. Ok, como eu percebi que nessa parte a informação talvez já não tenha ficado tão clara, para evitar que ela seja mal interpretada, eu decidi fazer esse disclaimer aqui para vocês. O mundo aberto de Fable não necessariamente é tão aberto como o de RPGs tipo The Witcher 3. É um mundo aberto, mas é um mundo aberto bem mais segmentado. Tem diversas áreas que são abertas, mas essas áreas elas são nichadas. E o ritmo de progressão é muito mais linear também. Eu tô dizendo isso pra gente não encarar esse mundo aberto, desse possível reboot, como um mundo aberto de uma escala tão grande como The Witcher 3. A gente possivelmente ainda vai encontrar um mundo aberto grande, mas isso não quer dizer que vai ser um mundo aberto tão grandioso quanto o jogo da CD Projekt Red consegue oferecer pra gente. Eu tô deixando isso bem claro porque, como a gente tá falando de elementos gráficos, isso acaba impactando bastante. Afinal de contas, quanto maior o mundo aberto, mais demanda gráfica a gente vai ter. Então, com isso dito, vamos voltar pro vídeo. A Playground Studios, a mesma que é responsável por Forza Horizon, tem um motor gráfico próprio, e no próprio jogo de corrida dela já mostrou que tem tecnologias muito interessantes para um jogo de mundo aberto como esse, e isso é um prato cheio para Fable. E sim, tá claro que o jogo vai usar o Ray Tracing para os reflexos em alguns trechos, é só olhar o comportamento dessa superfície para ver isso, mas o que me chamou a atenção nesse caso foi a maneira como o sistema de iluminação global de Forza pode evoluir e atuar muito bem por aqui caso ele seja inserido. O sistema de iluminação global no jogo de corrida da empresa ganha muito destaque em todos os cenários, mas nas florestas é onde ele consegue mostrar o valor dele de fato. E aqui tudo indica que vamos ter o mesmo tipo de bioma para tirar proveito disso. E considerando que vamos ter o mesmo motor gráfico, possivelmente com evoluções, isso é algo muito bom. O que eu diria que é o pingo no i é que, combinado com tudo isso, mesmo sendo um jogo de mundo aberto, as expressões faciais e os detalhes dos personagens estão em um patamar acima do que a gente está acostumado a ver. E por isso eu mencionei Assassin's Creed anteriormente e a importância de trabalhar em um motor gráfico feito para a nova geração. Se a tecnologia não for adequada, o console não vai fazer milagre. Eu me predispus a enfatizar tanto essa importância em ter estúdios trabalhando no seu próprio motor gráfico, porque a Unreal Engine 5, até por uma questão comercial, tem se tornado alvo de muitos desenvolvedores. Dizer que seu jogo tem esse motor gráfico já é um marketing por si só. Isso não é ruim, mas, por exemplo, a Crystal Dynamics tinha a própria tecnologia que era muito boa, diga-se de passagem, mas para dar vida a Perfect Dark, resolveu seguir para a Unreal Engine 5. O mesmo, inclusive, já foi anunciado que vai acontecer com o próximo Tomb Raider. E a pergunta que fica é, até que ponto isso pode ou não comprometer a criatividade desses estúdios? Mas também é válido dizer que a versatilidade do motor e o foco em 60 quadros por segundo parecem ser algo muito atrativo para quem desenvolve os jogos e quer uma performance mais alta. Então, outro título que parece que vai rodar em 60 quadros na Unreal 5 é o Indiana Jones, e esse é um caso curioso que particularmente eu tô esperando bastante. Muita gente recebeu o trailer de gameplay do jogo com uma certa estranheza porque ele vai ser um jogo em primeira pessoa. Segundo a Machine Games, que está responsável pelo game, a ideia é fazer você se sentir muito mais na pele do personagem do que fazer você assisti-lo. Mas vamos olhar por um outro ângulo agora. A Machine Games é a mesma responsável por jogos como Wolfenstein, e isso acontece a longa data, porque essa é uma franquia antiga. Os jogos dessa franquia sempre foram em primeira pessoa, é um campo que a equipe de desenvolvimento já domina, e domina em 60 quadros por segundo, vale dizer. Então, por que correr o risco nesse caso de trazer um personagem em terceira pessoa, quando eles podem tirar o máximo de proveito na gameplay do jogo com toda a experiência que eles já possuem em primeira pessoa? Indiana Jones, obviamente, é uma franquia que, na mesma proporção que abusa de cenários como tumbas, também abusa de cenários com bastante ênfase na direção de arte, e de fato uma câmera em terceira pessoa pode até favorecer isso. Tanto é que nas animações a gente vê o personagem em terceira pessoa, assim como parece que vai acontecer em trechos de plataforma também, justamente para captar a atmosfera do ambiente e valorizar a direção de arte. Mas até pelo fato de já termos tido um jogo lançado lá na sexta geração em terceira pessoa da saga, será que a gente precisava de mais um jogo que tem mecânicas de Tomb Raider e Uncharted no mercado? Diria inclusive que para momentos cinematográficos, quando o assunto é imersão, a câmera em primeira pessoa pode ser uma saída ainda melhor do que a em terceira. Então acho que devemos dar uma chance se formos olhar por essa perspectiva. Soa
soa como uma nova maneira de fazer as explorações arqueológicas de Lara Croft, só que sem a Lara Croft. Soa como uma nova maneira de experienciar a história de Indiana Jones, se sentindo no papel dele. Isso é claro se todo o jogo for bem executado. De todas as formas, existem outros jogos que vão chegar para o console, mas eu decidi conversar com vocês especificamente sobre esses porque o Unreal Engine 5 parece que comercialmente virou um sinônimo de poder e o Xbox parece que não tem medo de assumir isso. Me lembrou como foi quando o primeiro Gears of War chegou no mercado. Bons tempos. Então é importante ter uma variedade de motores gráficos, mas é impossível não ficar animado com tudo que a gente está vendo até agora. Mas deixa aqui no campo dos comentários se você tem uma certa preferência pelo Unreal Engine 5 e o que você acha desse acúmulo de estúdios de desenvolvimento se focarem tanto nela. Eu quero saber a sua opinião sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.